Olá, sejam bem-vindos ao terceiro encontro da Oficina de Literatura Contemporânea Poeta nas Redes, ou FLITCOM. O tema para esse encontro de hoje é literatura contemporânea e figuras de linguagem. O que é literatura contemporânea? A literatura brasileira contemporânea ela engloba as produções do fim do século XX e da primeira metade do século XXI, sendo marcada por uma multiplicidade de tendências. E ela reúne um conjunto de diversas escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia e a prosa, contos, crônicas, romances, novelas, etc. do período. Então, a literatura brasileira contemporânea ela corresponde ao fim do século XX, início da metade do século da primeira metade do século XXI, e ela é marcada por uma multiplicidade de tendências, porque ela mistura, né, os estilos e influências de várias escolas literárias anteriores, que traz uma mistura de tendências em nova na produção literária. Entretanto, a identidade neste momento não é mais uma busca, sendo revelada por uma crise existencial do homem pós-moderno. Então, com o contexto histórico pós-moderno, o homem o eu lírico, o homem retratado nessa literatura, ele não busca mais por uma identidade, ele revela simplesmente uma crise existencial diante do contexto histórico que ele está vivendo no momento. Aqui nós trouxemos algumas características da literatura contemporânea no geral e destacamos aqui as características que representam a poesia digital. Então, mistura de tendências estéticas, ecletismo, que é a mistura de influências e tendências de várias escolas literárias. A união da arte erudita e da arte popular, ou seja, acabou essa delimitação entre arte popular e arte erudita, une-se tudo e há um enriquecimento cultural e estético e literário com essa união. Há uma agregação de valor ainda muito maior. A prosa histórica, social e urbana, né, volta mais assim para o regionalismo, para temas do cotidiano, para o social, traz o social neste momento, as lutas de classe, os debates, os contextos históricos, os personagens sociais e o urbanismo, né, que o homem do século XXI é muito urbano, muito ligado às novas tendências, a muito ligado também à revolução industrial e às novas tecnologias. E já agora destacamos, né, as características que revelam a poesia digital e poesia contemporânea também. Que é uma poesia mais intimista, visual e marginal, ela intima o nosso leitor, o nosso ouvinte, ela traz reflexões, ela aproxima da sua realidade. É uma poesia que trabalha bastante o visual, principalmente no campo da poesia digital. Traz temas cotidianos e regionalistas, então é uma literatura que aproxima muito do homem pós-moderno. Traz um engajamento social também e uma literatura marginal, então o engajamento social aqui é muito importante até justamente para que o leitor se identifique, ainda mais um leitor na era da cultura digital, em que um texto atrai a sua atenção, prender sua atenção, ele tem que estar muito próximo a ele e trazer um assunto que é do seu interesse. E quando falamos de engajamento social, eu vou apresentar uma obra para vocês que traz esse engajamento social no nosso contexto atual, que é a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, né, o Covid-19. Também tem um experimentalismo formal, e quando a gente fala de experimentalismo formal, é uma característica da literatura contemporânea e principalmente de forma mais acentuada a poesia digital, a literatura digital, que é a possibilidade, a liberdade para experimentar novas formas do texto literário. Técnicas inovadoras, recursos gráficos, montagens, colagem, etc., que é um dos recursos, né, é aplicar os recursos tecnológicos à produção literária, que é a nossa tendência e foco aqui nesse momento na nossa oficina de literatura contemporânea, Poetas nas Redes, formas reduzidas, mini-contos, mini-crônicas, etc. E se formos fazer uma análise da poesia antes da da era digital para a era digital, a gente também vai tratar a poesia como uma forma reduzida, justamente porque é uma necessidade de adaptação da poesia tradicional para a poesia, né, digital. E também
Por fim, a intertextualidade e a metalinguagem, né? A intertextualidade, como todo mundo se lembra das aulas de língua portuguesa e interpretação de texto, é quando vários textos, autores, vozes conversam e a gente consegue identificar isso nos textos, né, por mais que eles sejam autênticos. E metalinguagem, que é quando você usa um recurso para explicar ele mesmo ou falar dele mesmo. Eu vou estar detalhando isso e exemplificando mais na frente. E aqui eu trouxe para vocês os principais autores e obras para vocês terem conhecimento e, quem sabe, até curiosidade de pesquisar por fora. Temos o Ariano Suassuna, ao qual damos destaque a obra O Alto da Compadecida. Ele é um romance de 1955. Temos o escritor Antônio Calado. Nós damos destaque à obra A Madonna de Cedro. É um romance de 1957. Nós temos a escritora Adélia Prado. Nós damos destaque à obra Bagagem, né? Um livro de poesia de 1976. Nós trazemos aqui também o escritor Cacaso. Nós damos destaque à obra Na Corda Bamba. É um livro de poesia de 1978. Nós também temos o escritor Caio Fernando de Abreu. Damos destaque à obra Morangos Mofados, um livro de contos de 1982. Nós temos também o escritor Dalto Trevisan. Nós damos destaque à obra O Vampiro de Curitiba, um livro de contos, uma obra de contos de 1965. Nós temos o escritor Ferreira Goulart. Nós damos destaque à obra Poema Sujo, um livro de poesias de 1976. Nós temos a Lia Luft. Nós damos destaques à obra Canções de Limiar, que é um livro de literatura infantil de 1964. Nós temos o escritor Paulo Leminski. Nós damos destaque à obra Distraídos Venceremos, um livro de poesia de 1987. E nós temos, por fim, o escritor Rubem Braga. Nós damos destaque à obra Crônicas do Espírito Santo, uma obra de crônicas de 1984. E agora nós vamos trazer justamente alguns conceitos e exemplos desse engajamento social que eu havia falado anteriormente como uma das características da literatura contemporânea e também da literatura digital. E no contexto da pandemia, como podemos utilizar a poesia? A literatura brasileira contemporânea e digital, ela tem a tendência iniciada nas décadas de 70 e 80 com o advento do computador, mas nesse período os recursos midiáticos eram limitados, então a poesia se limitava a efeitos visuais semelhantes a GIFs. Então eles intercalavam cores, sombreados, palavras, letras, um efeito neon. Já a partir da década de 90, com a difusão e popularização da internet, adquiriu novos recursos e perspectivas. Então, da década de 90 para cá, os recursos, né, que podemos utilizar com a cultura digital, com a revolução industrial e digital, é ainda maior, para quase infinita, né, tantas possibilidades que temos para trabalhar dentro da literatura e acrescentar a literatura, transformando ela em mais dinâmica, mais acessível e mais prática para o dia a dia de uma geração de pessoas extremamente dependentes de tecnologia e que vive correndo. E como exemplo, nós temos a obra do Fabrício Carpinejar. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam, por ele estar sempre sendo evidenciados no programa da Fátima Bernardes. E o seu livro mais recente traz reflexões em tempos de isolamento, que é o livro Colo, por favor. Então, traz uma reflexão, palavras de aconchego, de esperança, de conforto e de solidariedade nesse momento tão difícil, né, que o mundo todo está vivendo. Então, uma das reflexões que o seu livro traz é que a saudade de tudo me faça melhor do que antes. Então, a literatura, a escrita do Fabrício Carpinejar, ela é super contemporânea, super acessível, ela é clara, ela é profunda e tocante. Então, já li outros livros dele, já trabalhei em análise de outras obras dele, é maravilhoso, é uma leitura muito gostosa e a gente faz uma reflexão muito gostosa através da literatura do Fabrício Carpinejar e eu imagino, né, como é que não deve ser o conteúdo desse livro, Colo, por favor.
O que a poesia contemporânea oferece? Como ler textos literários na era digital? Então, a poesia contemporânea é tema de muitas discussões e trabalhos e traz como conteúdo tragédias, fatos, sentimentos, lutas de classe, realidade e solidariedade, que é o que a gente faz. Temas do cotidiano, regionalismo, engajamento social, uma poesia mais histórica, social e urbana. Então, o nós representado pela forma bela e pura da poesia. Então, como é que a gente lê textos na era digital? Nós temos diversos recursos, diversas formas de ter acesso à literatura. A gente pode baixar um e-book, a gente pode armazenar no nosso Google Drive, na memória do nosso aparelho eletrônico. A gente pode ler online, a gente pode ler poesia no Instagram. Então, há infinidades de formas de lermos textos literários. E ter o mesmo deleite que a gente tinha anteriormente, né, na tendência do livro impresso, ou até mais, porque antes já se tinha, com o livro impresso, a gente já tinha como recurso, né, a escrita, o discurso escrito e a imagem. Mas agora, com a cultura digital, essa imagem ela é mais elaborada, traz um efeito mais dinâmico, mais divertido, mais intimista também. E aqui nós temos uma outra reflexão que o Fabrício Carpineiro já nos traz na sua obra Colo, por favor. A esperança é a nossa maior coragem, acreditar mesmo sem saber o que virá. Então, é um momento difícil, né, que todo mundo espera que essa pandemia passe logo, mas a gente não sabe o que virá ou quando o seu fim virá, quando essa vacina vai sair, mas fica uma reflexão que é uma palavra de conforto para as pessoas que estão sofrendo, que estão com medo, que estão ansiosas, que estão em isolamento em casa. Então, traz conforto em forma de poesia. E agora nós vamos partir, né, para a transição do livro para o navegador, né, conhecer alguns aspectos gerais dessa transição do livro da tendência do livro impresso para a cultura do livro digital. E agora, tem-se a morte do livro impresso? Vamos ver. A internet faz renascer o sonho de universalidade, no qual toda a humanidade participa do intercâmbio de ideias, mas suscita também a angústia de ver desaparecer a cultura do livro. Qual é o futuro do livro? Então, civilizações anteriores a nós já havia esse sonho de universalidade do conhecimento, da biblioteca e do livro, mas era impossível na época. E com a internet, né, com essa facilidade, o dinamismo e a possibilidade de podermos alocar no mesmo local, não físico, todo o conhecimento produzido ou boa parte dele, surge, ressurge, renasce, né, com o advento da internet, e isso gera uma angústia em muitas pessoas, leitores e teóricos, de que possa se desaparecer a cultura do livro físico. Eu, na minha opinião, enquanto leitora, eu creio que não. Por quê? Aquele leitor que sente o deleite com o livro físico ainda continua comprando livros impressos. E aquelas pessoas que querem ler ou precisam de realizar uma leitura, seja científica, seja literária, ela pode recorrer à comodidade, à praticidade e à liberdade de acesso a um livro digital. Então, eu acredito que só ampliou as nossas possibilidades de leitura, de acesso à leitura e de experiências com a leitura. Eu acredito que o futuro do livro é ganhar, né, mais evidência, o livro digital, mas o livro físico, o livro impresso, ele permanece, né, porque a sua exclusão seria uma perda muito grande para a humanidade. Agora, uma reflexão. O autor entre punição e proteção. O que posso? Porque desde o início, de quando começou a produzir, a compilar o conhecimento humano, os discursos em livros, o autor desses livros estava sempre numa barreira entre a punição e a proteção, entre o deleite e a represária. Por quê? Essa apropriação penal dos discursos, segundo a expressão de Michel Foucault, justificou por muito tempo a destruição dos livros e a condenação de seus autores, editores ou leitores. No início dos tempos, de quando começou, né, a compilar esses livros, o conhecimento era algo muito valioso. E hoje ainda é muito mais. Mas civilizações anteriores tentavam deter o conhecimento em mãos de uma minoria, e muitos desses autores, não só de livros, mas de outras produções artísticas, também sofriam, né, punição, represália, e eram condenação
ou até mesmo perseguição. Então, o autor ele está sempre correndo o risco de ser aclamado ou de ser condenado. A reflexão sobre o texto entre o autor e o editor. Por exemplo, vamos supor, eu enquanto autora, né, uma escritora, eu escrevo uma obra, independente de qual seja o conteúdo ou o gênero. Eu escrevo, né, com uma intenção, com determinadas características, projeto uma obra de acordo com o meu fluxo de ideias. Mas quando eu mando para a editora, se o editor aceitar essa obra, gostar, ele ainda vai fazer suas revisões, suas ponderações de acordo com as normas e concepções, ideias da editora, e é esse livro que o editor vai estar revisando, é que vai chegar ao contato do público. Então, existe o livro que eu, enquanto autora, escrevo, e existe o livro que chega na mão do meu público, que é aquele livro editado pela minha editora, né? Então, o fluxo sequencial do texto na tela, a continuidade lhe é dada, e o fato de que suas fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis como no texto que encerra, no interior de sua encadernação ou de sua capa. O texto que ele carrega a possibilidade para o leitor de embaralhar, de intercruzar, de reunir textos que são escritos na mesma memória eletrônica. Todos esses traços indicam que a revolução do livro eletrônico é uma revolução na estrutura do suporte material do escrito, assim como nas maneiras de ler. Então, Chartier nos apresenta que essa transição do livro para o navegador é uma revolução no suporte textual, na estrutura do suporte textual, que deixou de ser uma biblioteca, de ser uma estante, para ser uma memória eletrônica, e também uma revolução na maneira de como a gente lê. Por quê? No livro físico, a gente tinha algumas limitações geográficas de acesso a esse livro, seja por questões por ele estar longe da gente, né, fisicamente, ou para a gente não ter poder aquisitivo para adquirir um livro que a gente deseja, então, ou mesmo se tivesse, a gente teria, se eu pudesse comprar, tem uma lista de livros que eu desejo, mas eu só posso comprar um a cada 2 meses, então há uma limitação. Quando eu realizo a leitura daquele livro, finaliza ali quando eu fecho a sua contracapa e se encerra. Já com a cultura digital, não. Eu posso reunir no mesmo lugar uma imensa variedade de livros e de autores juntos, e eu posso ler de acordo com o meu tempo, eu tenho essa flexibilidade e essa liberdade. Agora uma reflexão, o leitor entre limitações e liberdade. Porque eu já até iniciei um pouco nesse assunto, né, entre as limitações e a liberdade do leitor, e o Chartier apresenta que a gente é esses dois leitores ao mesmo tempo, o leitor limitado e o leitor libertado. Então, ele é simplesmente esses dois leitores ao mesmo tempo e mais livre. O texto eletrônico lhe permite maior distância com relação ao escrito. Neste sentido, a tela aparece como ponto de movimento que separou o texto do corpo. Ou seja, a gente tem mais liberdade, porque no momento em que a gente não precisa ter o livro impresso ali, o texto escrito para a gente realizar a leitura, a gente tem ele disponível na tela de um aparelho eletrônico, a gente tem essa liberdade de ter acesso a quaisquer livros que tenhamos interesse, né? Muitos livros que só poderíamos ter se fossem comprados, adquiridos ou numa biblioteca física, a gente tem acesso hoje através do texto eletrônico, do livro eletrônico, e às vezes a gente consegue até adquirir esse livro por um preço mais barato, porque a questão de comercialização do livro também foi mudada com a cultura digital. Vemos, portanto, que, de um lado, há um processo de desmaterialização que cria uma categoria abstrata de valor e validade transcendentes, e que, de outro, há múltiplas experiências que são diretamente ligadas à situação do leitor e ao objeto no qual o texto é lido. Então, as nossas experiências de leitura mudou, porque antes a gente tinha a experiência de uma leitura com o texto físico, e que limitava os nossos acessos, porque, por exemplo, se eu vou na biblioteca municipal, ou se eu vou na biblioteca da escola da minha cidade, as coletâneas, os volumes, os autores e os gêneros que temos nessas bibliotecas são limitados. Sem falar que os livros que eu desejo podem estar em empréstimos e eu vou ter que aguardar. Então, eu tenho essas limitações financeiras, geográficas e físicas.
Por exemplo, lá na biblioteca em Brasília, tem um livro, tem alguma coletânea que eu sou apaixonada e quero ter acesso. Eu estou limitada geograficamente de ter acesso a esse conteúdo, a esse livro, porque eu não tenho como ter acesso a ele. Mas se esse livro estiver disponível eletronicamente, eu tenho a liberdade de realizar a leitura dele, e assim como eu também tenho a liberdade de realizar a leitura de outros textos com o mesmo assunto ou do mesmo leitor. Por quê? Quando você está no universo eletrônico, num seu aparelho dispositivo, seja um celular ou um tablet, e busca uma leitura por um texto eletrônico, um livro eletrônico, você vai sempre ser sugestões de outros livros semelhantes ou do mesmo autor, do mesmo assunto para você ler. Então, as possibilidades de leitura para você são maiores, praticamente ilimitadas. Você só pararia de ler se fosse do seu interesse. E vai ter sempre novas oportunidades, novas sugestões, novas possibilidades de leitura. Agora, a reflexão sobre a leitura, entre a falta e o excesso. Bem, existem muitos teóricos e pessoas mesmas, né, civis, que afirmam que o brasileiro não gosta de ler, ou que o brasileiro quase não lê. Eu acredito que é uma visão errônea, que eles estão presos simplesmente a um conceito de leitura muito fechado. Por quê? A nossa rotina, a nossa sociedade, ela é regida pela comunicação e pelo texto, seja não verbal ou verbal. Em todo lugar que nós vamos, nós temos texto escrito. Nós temos o texto verbal e também temos o texto não verbal. Então, para a gente interagir com as pessoas e com os objetos à nossa volta, a gente precisa estar realizando a leitura o tempo todo. Seja ela consciente ou inconsciente, seja ela direcionada ou não direcionada, seja ela focada ou superficial, a gente está lendo o tempo todo. Então, eu não acredito que o brasileiro não gosta de ler, eu não acredito que o brasileiro leia pouco. Mas quando alguém afirma que quase não lê ou que não gosta de ler, é porque a gente está preso à leitura em que nós somos imergidos na escola, no nosso colegial, ou seja, a literatura de obras clássicas. E, naturalmente, os nossos jovens não gostam de literatura clássica, a maioria não gostam, porque é uma literatura que não agrada aos interesses deles, né? É uma literatura distante da sua realidade, ou com uma linguagem difícil, ou um gênero que ele já teve contato com gêneros que ele não teve interesse e que não despertou um deleite nesse leitor, nesse aluno. Então, quando a gente fala de leitura, a gente está sempre muito apegado a esse conceito de leitura que temos na escola. A leitura de gêneros textuais, a leitura de gêneros literários da literatura clássica. E quando, na verdade, realizamos leitura de forma muito presente no nosso dia a dia, porque sem a leitura consciente ou inconsciente, focada ou não focada, a gente não conseguiria estabelecer uma comunicação e nem uma relação com as outras pessoas, nem objetos à nossa volta, no nosso cotidiano. Então, a nova posição de leitura, entendida no sentido puramente físico e corporal ou no sentido intelectual e radicalmente original, ela junta e, de um modo, ainda se deveria estudar técnicas, posturas, possibilidades que, na longa história da transmissão do escrito, permaneciam separadas. É lógico que a cultura digital, né, também mudou a forma como a gente lê, então não existe um estudo sistemático ainda, né, que determine estuda todas as relações das leituras e possibilidades da leitura que o texto eletrônico nos oferece, e o Chartier evidencia que seja preciso ainda estudar, né, as técnicas, as implicações que temos com o texto digital, com a nossa nova experiência de leitura que o texto digital nos proporciona. A leitura é sempre apropriação, é invenção, é produção de significados. Toda a história da literatura supõe em seu princípio essa liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Então, a leitura é justamente apropriação, é invenção, é produção de significados, e durante todo o nosso dia, de quando levantamos ou quando acordamos, nós realizamos esse processo de apropriação de discursos, de invenção de discursos a partir de intertextualidade, de conexões de várias falas, de vários textos, de obras literárias que já lemos, de textos que já lemos, e produção de significados, não é? Porque o tempo todo estamos estabelecendo uma comunicação com outras pessoas. Uma reflexão sobre a biblioteca, entre reunir e dispersar.
tanto conhecimento quanto pessoas, né, nesse contexto. Então, com o texto eletrônico, a biblioteca universal torna-se imaginável, se não possível, sem que, para isso, todos os livros estejam reunidos em um único lugar. Pela primeira vez na história da humanidade, a contradição entre o mundo fechado das coleções e o universo infinito do texto escrito perde seu caráter inelutável. Então, aqui, como eu já havia comentado para vocês, existiam outras civilizações, né, que já sonharam com esse contexto de universalidade do conhecimento e da biblioteca e que não era possível devido a várias limitações físicas, geográficas, né, e financeiras. Mas com a biblioteca digital, com o texto eletrônico, isso é possível, se não possível, e necessariamente os textos e todos os conhecimentos e livros não precisam estar no mesmo lugar, nem físico e nem eletrônico. Por quê? Se praticamente, se conseguirmos, se a nossa população, nossa geração conseguir transformar todo o conhecimento escrito que nós temos dos livros físicos em livros digital, em texto eletrônico, não precisa estar no mesmo lugar na memória eletrônica, mas se estando disponível na forma eletrônica, a gente vai ter acesso. Então, de certa forma, o conhecimento, a biblioteca consegue atingir, é possível atingir, né, de uma forma imaginável, a universalidade. É preciso perguntar-se agora de que maneira o leitor armazena textos. Quando sonha com uma biblioteca ideal, o seu desejo é ver reunido o máximo de conhecimento em um espaço delimitado. Então, antes, para ter uma biblioteca pessoal e ideal em casa, a gente precisaria, né, dispor de um valor aquisitivo considerável para a gente montar uma biblioteca em casa. Já hoje, não precisamos mais isso. A gente pode montar uma biblioteca ideal de acordo com o nosso desejo de conhecimento, de gêneros de escritores, de acordo com o nosso desejo, indo apenas à procura de textos e livros eletrônicos disponíveis eletronicamente e armazená-los num HD, num pendrive, no Google Drive ou num dispositivo eletrônico. Não necessariamente precisa ser um livro físico numa biblioteca ou numa estante. Então, o numérico, como um sonho de universal. Então, como eu citei para vocês anteriormente, né, esse sonho universal já vem de outras gerações, vemos lá de Alexandria, e por isso ficou intitulado o Mito de Alexandria, que era uma civilização em que ansiou inicialmente, né, reunir todo o conhecimento produzido em um único lugar, em uma biblioteca. Porém, não foi possível porque os livros eram enormes, muito extensos, grossos, né, e eram manuscritos. Então, não era possível materializar todos os livros, todo o conhecimento em livro naquela época. E esse sonho se tornou um mito. E mais recentemente, não me recordo a época agora, esse mesmo sonho foi revivido na França, mas o objetivo também não foi alcançado, porque a França, né, o livro já era bem menor, já era impresso através da invenção do Gutenberg, mas ainda assim não foi possível reunir, transformar uma biblioteca física numa biblioteca universal, porque não era possível ter todas as obras produzidas ali naquele local, então a biblioteca se limitou a algumas coleções, autores e conhecimentos, e sem falar também que não poderia se tornar universal porque nem toda a população teria acesso a esse conhecimento. Somente as pessoas que teriam acesso geograficamente à França e à biblioteca é que teriam acesso a essa produção. Então, não foi possível porque autor e leitor não foi possível realizar novamente o sonho da universalidade porque o leitor e o livro precisavam estar no mesmo ambiente físico. E por isso ficou apenas como Biblioteca Nacional da França e não a Biblioteca Universal. Na biblioteca pública, você deve encontrar livros que não procura, como se fosse eles que o procurassem. A biblioteca eletrônica permite, por sua vez, compartilhar aquilo que até agora era oferecido apenas em espaços onde o leitor e o livro deveriam estar necessariamente juntos. O lugar do texto e do leitor podem estar em lugares separados. Então, com o advento da cultura digital, a biblioteca eletrônica, o leitor e o livro podem estar em lugares separados e ainda assim eles terão acesso. Então, o sonho da universalidade pode ser atingido agora com a cultura digital.
E agora, mudando de assunto, nós vamos, né, passar por uma breve pincelada aqui das figuras de linguagem. Como usar figuras de linguagem na produção poética? Nós temos as figuras de linguagem classificadas em 4 grupos, né, figuras de palavras, de pensamento, de construção e de som. Então, vemos aqui algumas figuras de palavra. Temos como exemplo a metáfora, a comparação, a metonímia, a perífrase, a sinestesia e a antonomásia. Como figuras de pensamento, nós temos o grupo das antítese, apóstrofe, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, paradoxo, prosopopeia, reticência e retificação. No grupo das figuras de construção ou sintaxe, nós temos o anacoluto, a elipse, a inversão, o pleonasmo, o polissindeto, a repetição e a silipse. E no grupo das figuras de som ou harmonia, nós temos a onomatopeia, a aliteração, a paronomásia e a assonância. Então, vou passar por breve aqui por algumas das principais em que tem uma recorrência dentro da produção literária, porque são muitas e a gente não tem tempo para falar sobre todas. Então, aqui temos algumas com alguns exemplos. A comparação é assim como diz o nome de uma comparação. Por exemplo, usando os termos tal qual, igual, a e etc. Exemplo, assim como a. Aplicando esse exemplo, poderíamos dizer: ela é importante para mim, assim como o A. Por que a gente chama uma comparação? A gente sabe que o A é importante para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, e tem alguém que para mim também é muito importante, então eu comparo a existência dessa pessoa à minha necessidade que eu tenho de ar. Então é uma comparação. A metáfora, em vez de uma comparação, é uma afirmação, usando palavras com um sentido diferente. Por exemplo, dos meus olhos escorreram pérolas. A gente sabe que não é possível escorrer pérolas dos nossos olhos, né? Sair pérolas dos nossos olhos, mas faz uma metáfora justamente por causa da semelhança que tem a pérola com as lágrimas. E como a gente sabe que dos olhos só saem lágrimas, a gente sabe que essa pérola é uma metáfora utilizada para falar das lágrimas. Se a gente utilizasse dos meus olhos correm lágrimas, não seria um texto poético, seria apenas uma frase, porque não tem nenhum embelezamento, né? Mas se eu disser, dos meus olhos escorreram pérolas, se torna uma frase poética, porque tem um embelezamento. A metonímia é uma aproximação ou uma substituição. Por exemplo, lemos Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, e sim você lê as obras dele, mas faz essa substituição porque não causa um prejuízo na comunicação, né, no significado. Todo quem ouve Lemos Machado de Assis consegue compreender que a gente lê as obras dele, não lê a pessoa dele. Outro exemplo são os nomes de marcas que são atribuídos a certos produtos, como Gillette, Bombril e Queboa. A gente sabe que esses 3 nomes se referem às marcas, a gente sabe que eles se referem, que esses nomes são marcas e não produtos, que na verdade os produtos são a Presto Barba, a Lã de Aço e a água sanitária. Agora, a antítese são ideias contrárias. Por exemplo, uma noite longa para uma vida curta ou altos e baixos. Então, antítese representam ideias contrárias. Paradoxos, ideias que se anulam. Um vai anular a existência do outro. Exemplo, o para sempre, sempre acaba. A gente sabe que sempre é algo interminável, mas dentro da literatura, com a nossa licença poética, a gente pode colocar um fim no sempre, né? Então, para sempre, sempre acaba. Ou, para conhecer meu interior, é preciso sair de mim. Nós temos outro exemplo, que é a prosopopeia, a atribuição de características humanas a coisas não humanas. Por exemplo, pé da mesa, braço da cadeira. Essas são alguns exemplos. A hipérbole, que é o exagero de pensamento. Por exemplo, vou morrer de rir, ou 1000 rosas roubadas. São coisas que não são possíveis de serem executadas ou serem reais, mas a metafigura de linguagem hipérbole, de exagero de pensamento, permite, né, que no campo abstrato seja possível. E por fim, nós temos a metalinguagem, que não é uma figura de linguagem, na verdade, mas é uma das características que eu apresentei para vocês da literatura contemporânea, que eu vou estar exemplificando agora. O que é a metalinguagem que eu falei para vocês? É quando você usa um recurso para falar sobre ele mesmo. Exemplo, o autorretrato de um fotógrafo. A foto
de uma câmera nas propagandas publicitárias, a pintura de um artista pintando, o filme que descreve o cinema, o texto que fala da escrita, ou o desenho de alguém desenhando como é a figura que está logo ali acima. Porque ele pega aquele recurso para explicar ele mesmo, ou para enfatizar ele mesmo, chamar atenção para ele mesmo. Então, isso é metalinguagem. E por fim, nós temos aqui a discussão para o chat. Quais seus objetivos com a leitura que realiza durante seu dia? É por obrigatoriedade? É por prazer? Ou tem algum outro motivo? Deixe os seus comentários aqui no nosso chat que nós estaremos estabelecendo uma discussão. E para finalizar, nós temos as sugestões de aquisições. Hoje nós trazemos para vocês a Riane Leão, que é uma escritora também poeta das redes sociais, maravilhosa. Eu deixo aqui para vocês como sugestões 2 obras dela. Tudo Nela Brilha e Queima, poemas de luta e amor. E Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, poemas de temporal e mansidão. Então, quem ainda não conhece a Riane Leão, pode pesquisar alguma coisa dela aí no Instagram, nas redes sociais, ler alguma coisa. Se for de seu interesse, são ótimas sugestões para aquisição. E aqui nós temos a nossa bibliografia, né, as fontes das nossas pesquisas, para que foi responsável a fonte de nossas pesquisas que utilizamos nesse encontro, para quem tem interesse de ler na íntegra. E até o próximo encontro.